Esse canal ainda não está monetizado, então se você puder ajudar com qualquer quantia, meu Pix estará na descrição. Agradecido. Go shawty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. No mundo inteiro existem vários lugares belos, florestas, natureza. Porém, quando você olha mais a fundo, você percebe que nem tudo é o que parece. Há vários lugares no mundo que acredito que você não teria coragem de visitar, seja pelos seus aspectos ou pelas suas histórias deploráveis. Pois então pegue o seu lanche e me acompanhe no iceberg de lugares assombrados. Camada 1. Céu. Teatro Amazonas. Inaugurado em 1896, o Teatro de Amazonas é o principal monumento cultural arquitetônico do estado. Em 1966, ele foi tombado como patrimônio histórico. Há muitas histórias sobre aparições de teatristas e sombras nesse lugar. Certo dia um funcionário relatou que havia escutado muito barulho vindo do banheiro masculino. Parecia uma festa. Quando fui acender as luzes, senti alguém dar um tapa na minha mão. E as luzes de repente se apagaram. Há também o espírito de uma mulher de olhos azuis e roupa branca, que veio na direção do palco onde estava um funcionário e o cumprimentou. Ao estender a minha mão, ele simplesmente sumiu. Foi bizarro. Há também o espírito de um pianista que morreu no palco, quando executava a Quinta Sinfonia de Beethoven. Ele acabou sofrendo um ataque cardíaco. Castelinho da Rua Apa. Construído em São Paulo por volta de 1912, o castelinho é repleto de mistérios, começando pela família que a construiu. O castelinho foi construído pela família dos reis. O pai faleceu 2 meses antes da noite de 12 de maio de 1937, quando ocorreu uma tragédia. Maria Cândida Guimarães, de 73 anos, e seus 2 filhos, Álvaro Guimarães e Armando Guimarães, foram encontrados ao lado de uma pistola semiautomática Parabellum calibre 9mm. O crime até hoje não foi solucionado. A versão divulgada pela polícia é de que Álvaro teria atirado na mãe e depois no irmão. E no fim de tudo, a razão seria a discordância entre eles quanto ao destino do dinheiro da família. Já os médicos legistas afirmam que o autor dos disparos teria sido Armando. Além disso, as balas encontradas na mãe são de outro calibre. Castelinho do Flamengo. E vamos falar de Castelo de novo. Porém a história por trás é tão perturbadora quanto a anterior. Construído no Rio de Janeiro em 1918, Castelinho do Flamengo foi criado nos moldes do requinte italiano, pelo italiano Gino Godep. Há uma história popular que diz que Maria de Lourdes e Avelino Fernandes foram atropelados por um bonde, na frente do castelinho. A cena teria sido presenciada pela filha do casal, que era apenas uma criança. Ela então passou a ter uma vida de muito sofrimento. Devido à morte de seus pais, a garota foi entregue a um tutor, que a roubou e a tratou muito mal. Ela ficou presa na torre principal do imóvel e teria cometido... O fato é que muitas pessoas relatam ouvir ruídos e vozes. Para mim, se tinha um fantasma, ele ficou feliz com o centro da cultura. E hoje em dia o local foi transformado em um centro cultural. Mercado Modelo. Este é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Salvador. Atualmente abriga mais de 260 lojas de artesanato e produtos típicos da Bahia. Porém, a história do Mercado Modelo está repleta de tragédias provocadas por incêndios. O mercado foi reformado em 1984. O problema não está relacionado a incêndios, e sim a escravos que viviam debaixo do mercado, aonde hoje ficam os túneis. A história conta que os escravos da África ficavam no subsolo do mercado, aguardando para serem leiloados. Como a água do mar inundava o local, muitos morriam afogados. Os vigias noturnos relatam ouvir correntes se arrastando e vozes misteriosas. Além disso, há comerciantes que também dizem ouvir vozes e ver coisas estranhas acontecendo pelos corredores do edifício. Não é só no subsolo. As pessoas ouvem gente sussurrando, coisas caindo do nada e portas batendo sem explicação. Eu mesmo vi o vidro da porta se quebrando sem ninguém encostar. Foi bizarro.
Casa em Buriti dos Lopes. A assombração em Buriti dos Lopes é um fantasma que atormenta o município do estado do Piauí. Os moradores do estado do Piauí andam desconfiados e meio apavorados com os estranhos acontecimentos que têm rondado aquela região. Tudo começou quando, sem nenhuma explicação, objetos começaram a se mover por conta própria. Os vizinhos contam que a única moradora da casa, Dona Francisca, uma senhora idosa, perdeu grande parte de seus bens por conta de acontecimentos. Além dos móveis da casa que ficam transitando de um lado para o outro, foram encontrados também copos voando pela frente da casa. O crime do Poço. O crime do Poço foi um notório caso de assassinato ocorrido em 1948, na cidade de São Paulo. O crime foi cometido pelo jovem químico e professor da Universidade de São Paulo, Paulo Ferreira de Camargo, de 26 anos. O crime foi cometido contra sua mãe Benedita Ferreira de Camargo e suas irmãs, Maria Antonieta, de 23 anos, e Cardélia, de 19 anos. No dia 5 de novembro, Paulo informou aos amigos que faria uma viagem com a família para o Paraná. Alguns dias depois, enviou notícias de que suas irmãs e sua mãe teriam falecido em um acidente de carro. Sem funeral e prévia comunicação da viagem pelas outras integrantes da família, vizinhos e amigos passaram a desconfiar de que algo não condizia com as declarações de Paulo. Um tempo depois, descobriram que Paulo havia construído um poço no quintal de casa, alegando que montaria uma fábrica de adubos e que a água encanada não serviria para o desenvolvimento do seu trabalho. Na tarde do dia de 23 de novembro, os policiais foram até a casa do suspeito e, após revistá-lo, interrogaram sobre o poço. Paulo foi com os policiais até o local, que a princípio não apresentava irregularidades. Os policiais chamaram um corpo de bombeiros e solicitaram que escavassem um poço, assim encontrando os corpos das 3 vítimas, envoltos em um pano preto, braços amarrados e jogados de cabeça para baixo. Enquanto os policiais escavavam, Paulo disse que iria ao banheiro. Paulo, com livre acesso ao interior da residência, pegou uma arma e cometeu. Pelo que a perícia apurou, o crime foi perpetuado em 2 etapas. Primeiro, entre as 9 horas e as 10 horas do dia 4 de novembro, o assassino matou a mãe e a irmã mais velha, Maria Antonieta, e arrastou os corpos até o quintal dos fundos. A terceira vítima, Cordélia, foi executada por volta do meio-dia. Existem dúvidas se as vítimas foram mortas dentro da casa, já que não foi encontrado nenhum vestígio de balas. Apesar das especulações, o verdadeiro motivo dos assassinatos nunca foi descoberto. Mansão Winchester. Localizada em São José, na Califórnia, a mansão Winchester demorou 38 anos para ser construída. A casa foi projetada por Sarah Winchester, herdeira do Winchester Arms. As espingardas Winchester foram muito utilizadas durante a Guerra do Oeste. No primeiro ano em que a arma foi criada, a filha pequena de Sarah faleceu decorrente de uma rara doença. Após 15 anos, seu marido morreu de tuberculose, deixando a mulher sozinha e milionária. Sem saber o que fazer com tanto dinheiro e devastada pela perda da filha e do marido, Sarah procurou o conselho de um médico para saber o que fazer com sua fortuna. Dizem que o médico contactou a alma de William, que disse para sua esposa deixar a casa em New Ravenna e a convenceu a se mudar para a Califórnia. O espírito do seu marido teria dito para Sarah usar o dinheiro para construir uma casa que conseguisse abrigar os espíritos daqueles que foram vítimas das armas Winchester. Caso contrário, Sarah seria assombrada por eles pelo resto da vida. A milionária contratou 18 funcionários que trabalhavam dia e noite, sem pausa. Devido à falta de planejamento e de um arquiteto, a casa foi construída de forma aleatória. Os quartos foram adicionados às paredes externas, resultando em janelas com vista para outros quartos. Múltiplas escadas foram adicionadas, que sobem vários níveis e terminam aleatoriamente. Portas que se abrem para paredes e corredores sem saída. Na virada do século, a mansão chegou a ter 7 andares, 161 quartos, 47 lareiras, 10.000 vitrais, 2 portões, 3 elevadores e 600 portas. Ao todo leva cerca de 4 horas para visitá-la por inteiro. Sarah nunca confirmou o que levou à construção da casa, mas de acordo com relatos de ex-funcionários, a milionária teria tido sessões diárias com médios locais. Atualmente a mansão está aberta para visitação. Reformatório de Ohio. Inaugurado em 1986, o Reformatório Estadual de Ohio fica na cidade de Mansfield. O local tem uma fama e aspecto terrível. É conhecido por ter sido uma locação para o filme Um Sonho de Liberdade. As persistentes condições desumanas relatadas em meio à superlotação da prisão
levou ao seu fechamento nos anos 90. Há relatos de que pelo menos 200 pessoas, entre detentos policiais, teriam morrido no local. Desde seu fechamento, além dos fenômenos sobrenaturais, o reformatório também costuma receber investigações do paranormal, que é a fim de descobrir evidências e até novos fenômenos ou comunicação com as entidades malignas que habitam o local. Letchworth Village. O centro de reabilitação Letchworth Village abriu suas portas no ano de 1971, em uma agradável e tranquila vizinhança em Haverstraw, recebendo seu nome em homenagem ao humanitário e filantropo William Pryor Letchworth. A instituição foi criada com o propósito de hospedar indivíduos fisicamente e mentalmente comprometidos. Pessoas de todas as idades eram aceitas, desde bebês a idosos. Tudo começou com rumores de maus tratos, sussurros a respeito da crueldade com os pacientes e horrendos experimentos conduzidos nos escuros portões e nos túneis subterrâneos da propriedade. Pacientes eram forçados a realizar jornadas exaustivas de trabalhos na fazenda. Histórias a respeito de abusos cometidos pelos funcionários, envolvendo agressão, punições e até mesmo visitantes da instituição relatavam que as crianças pareciam desnutridas e doentes. Rumores de que enfermeiros ofereciam comida estragada e que enfiavam garganta abaixo das crianças que negavam a comer eram frequentes. As crianças recebiam roupas e cobertores esquálidos, e os mais velhos se organizavam para roubar dos mais jovens. O mais chocante é que as famílias não se importavam com as condições das crianças. Apenas em 1946, o público ficou sabendo de detalhes a respeito das atrocidades e condições atrás dos muros de Letchworth. Um homem chamado Evan Bernard conseguiu levar uma câmera para dentro do manicômio e com ela tirou uma série de fotos. As fotos demonstravam a negligência com que os pacientes eram tratados. Letchworth começou a ser chamada de Vila dos Segredos, mas apesar do clamor que os fatos causaram no público, Letchworth continuou funcionando como sempre. Foi apenas em 1998 que Letchworth foi finalmente ter suas portas fechadas por uma ordem judicial, e os últimos pacientes foram escoltados para fora. O silêncio então recaiu sobre o terreno pela primeira vez em mais de 80 anos. Astor State Penitentiary. Localizada na Filadélfia, ela é considerada uma das prisões mais mal assombradas do mundo. Inaugurada em 1829, esteve funcionando até 1971, projetada para abrigar 253 presidiários. Além do espaço reduzido e a ausência de contato com outras pessoas, a penitenciária mantinha a prática do chamado som do silêncio, impedindo que os internos possam falar, murmurar, cantar, rezar e praguejar. Alguns dos insistentes que tentavam apenas chorar eram amordaçados com um grampo de metal na língua. Tendo o silêncio como principal regra, ainda havia outros castigos, como o banho-maria, que os presos eram mergulhados em uma banheira de água gelada e depois pendurados na parede durante a noite. Como era de se imaginar, muitas histórias de fantasma foram ouvidas nessa prisão. Visitantes relataram ter visto o fantasma de Joseph Taylor, que assassinou um prisioneiro chamado Michael Duran em 1884. Depois que ele cometeu esse crime, é relatado que ele entrou silenciosamente em sua cela e foi dormir. Seu fantasma ainda está vagando por corredores até hoje. A prisão foi transformada em marco histórico nacional em 1965 e abriu suas portas para passeios públicos em 1994. O local agora está aberto para passeios. Rancho Skinwalker. Localizado no sudeste de Bartlett, em Utah, existe um rancho chamado Rancho Sherman, mais conhecido como Rancho Skinwalker. Mede aproximadamente 207 hectares. A área é assombrada por acontecimentos inexplicáveis desde a época em que os missionários espanhóis andavam por lá. Em 1934 até 1994, Kennedy e Edith Myers foram proprietários do rancho até venderem para o casal Terry e Gwen Sherman. Um dia depois de terminarem a mudança, o casal foi surpreendido por uma criatura que parecia um lobo ou um coiote que espreitava o curral. Terry atirou nele com a pistola e depois com o rifle, porém a criatura não parou. Por incrível que pareça, o animal seguiu seu caminho sem nem parecer ter sido atingido por um disparo. A partir disso, uma série de coisas estranhas começaram a acontecer. Rugidos esquisitos vindo da floresta, luzes parando e zunindo no céu durante a madrugada. Tudo se tornou ainda mais perturbador quando cães e vacas surgiram incendiados e desmembrados cirurgicamente. Após um tempo, o casal vendeu o rancho e hoje em dia o acesso é completamente bloqueado.
Amityville. Quem aí conhece a casa que inspirou o filme Horror em Amityville? Localizada em Amityville, a casa da família Lutz é repleta de mistérios. A casa foi palco para o mais notório caso de assassinato dos Estados Unidos. Em 13 de novembro de 1974, um homem de 23 anos chamado de Ronald Jr. assassinou com rifle 6 membros de sua própria família, enquanto eles dormiam. Apesar de negar em primeiro momento, Ronald confessou o crime e posteriormente à polícia. Todavia, as motivações do homem jamais foram 100% claras. Primeiro ele teria dito que ouvia vozes, e depois afirmou que tinha sido ajudado por outros familiares para cometer as atrocidades. Alguns dizem que o jovem estaria atrás de dinheiro do pai. Outros ele teve um colapso de loucura. Ronald foi condenado a 25 anos de prisão. Ele morreu encarcerado em 2021. Posteriormente, diversos investigadores paranormais foram até o local, incluindo Ed e Lorraine Warren. Uma foto foi tirada em 1976 e é possível ver a imagem de um garoto, que muitos acreditam ser Joseph DeFeo. Ele tinha 9 anos e foi assassinado no local. Apesar de muita investigação, até hoje não se sabe o porquê Ronald ter feito tal ato. Túnel Cinsabaldi. Localizado no Tennessee, é conhecido por moradores locais como um lugar maligno, que deve ser evitado a todo custo. Foi construído em 1920 e hoje está em estado total de abandono. É tido como assombrado por um suposto assassinato ocorrido nos anos 40. A história do crime tem muitas versões, e todas elas envolvem um bebê. Em uma delas, um morador de rua pediu abrigo a uma família rica de sobrenome Cinsabaldi, que permitiu que ele morasse com eles. No entanto, o mendigo começou a roubar joias da família, o que fez com que o Sr. Cinsabaldi pegasse sua pistola. O mendigo pegou o bebê da família e usou como escudo humano. Eis que ele entra no túnel e, incomodado com o choro do bebê, afogou-o em uma poça que havia ali. Moradores locais dizem escutar vozes, choros de criança. Eles também dizem que qualquer pessoa que passe ali de carro, seu carro será desligado completamente. O local também é usado como ponto de praticantes de magia negra. Camada 3. O Abismo. Caverna de Sandabek. Trata-se de uma caverna localizada sob um penhasco com 60 metros de altura. Localiza-se na província de Wakayama. O penhasco é famoso e bastante visitado, não só por tratar-se de um atrativo ponto turístico, com um belo pôr do sol, como também por tratar-se de um lugar bastante procurado para pessoas que querem cometer suicídio. Dentro da caverna há também uma estátua gigantesca do vulcão de água Muro Dai Benzaiten. Dizem que quando você tira foto em Sandabek, é provável que um fantasma apareça na sua foto. Além disso, se você for para a beira do penhasco, algum poder inexplicável pode lhe arrastar para dentro das ondas. Ireide Mori. Ireide Mori é uma floresta localizada na província de Iwate. Esta floresta ficou famosa por um enorme acidente em 1971. Um avião comercial e um caça da Força de Autodefesa do Japão colidiram acima da floresta. Os integrantes do caça saíram ilesos, pois usavam paraquedas. No entanto, os passageiros do avião da ANA não tiveram a mesma sorte. 162 pessoas morreram com a tragédia e seus restos estavam espalhados na floresta. O cenário, como se pode imaginar, era de intenso terror. Desde então, as pessoas relatam coisas assustadoras, como manchas de sangue vermelhas que apareciam nos para-brisas de carros que passavam nas rodovias próximas ou aparições de fantasmas. Além disso, há relato de pessoas que foram hospitalizadas ou até ficaram loucos após visitar a floresta. Oiran Bushi. Durante a Guerra Civil, no período Sengoku, uma das famílias mais poderosas era o clã Takeda. Após a Batalha de Magashino, o clã Takeda planejava deixar a área. Uma grande plataforma foi construída sobre o rio Yanagisacia, e dançarinas exóticas foram convidadas para a festa de despedida no topo da plataforma. Enquanto elas dançavam, os soldados cortavam os vigias que seguravam a plataforma. 50 vidas foram perdidas naquele dia. A maior parte da atividade paranormal que foi relatada ocorreu à noite. O mais comum são os sons de gritos e vozes de pessoas cantando. A escada redonda de Hokkaido. O prédio foi construído em 1906 com design circular. Era usado como escola na década de 1940 até 1970.
Por razões desconhecidas, a escola foi fechada e abandonada. As estradas que levam até a escola foram cobertas pela floresta, então a única maneira de chegar até lá é a pé. Os moradores locais testemunharam luzes, figuras sombrias e gritos vindo da floresta. Diz a lenda que as crianças que iam brincar na floresta acabavam nunca mais voltando, e os médiuns que visitavam a escola disseram haver uma enorme energia espiritual negativa na área. Um grupo de visitantes compartilhou sentir calafrios e sombras o seguindo dentro da construção. O Poço de Okiko. Uma história por trás do poço é sobre uma empregada doméstica que encontrou um final infeliz nas profundezas de um poço. Okiko era uma empregada que estava apaixonada por um guerreiro. Ela era criada de um samurai influente que protegia o governante do castelo. Aoyama Tetsunan planejava invadir o castelo para que ele pudesse governar. Okiko descobriu o plano e informou a seu amante, Kinutsaga Motonobu, que informou o Lorde do castelo. O Lorde conseguiu escapar antes do ataque acontecer. Tetsunan sabia que era Okiko quem havia divulgado seu plano. Tetsunan queria punir Okiko, mas Danshiro queria usar esta oportunidade para benefício próprio. Ele estava tão apaixonado por Okiko que planejava fazê-la se casar com ele. Ela preferia morrer do que se casar com ele. A raiva ultrapassava o corpo dele e rapidamente ele a matou. Ele então leva seu corpo para o poço, tentando esconder o ato que acabou de acontecer. Até hoje o poço do castelo Himejinta é assombrado. Dizem que se você ficar perto do poço e escutar com atenção, poderá ouvir o sussurro de uma mulher contando até 9, repetidamente. Essa mulher é Okiko. Túnel Hinunarki. A lenda do túnel diz que a aldeia foi fundada durante o período Edo. A mineração de carvão tornou-se uma nova forma de trabalho na área, e depois disso a represa Hinunarki foi construída. Mas segundo a lenda, a aldeia foi abandonada e os moradores se mudaram para uma aldeia próxima. Desde então, a aldeia está abandonada. Existe uma história sobre assassinatos que aconteceu no túnel. A história é sobre um trabalhador que foi sequestrado e torturado por 5 jovens que queriam roubar seu carro. Eles o queimaram com gasolina enquanto estavam dentro do túnel. Os assassinos foram presos e condenados à prisão perpétua. Depois de um tempo, o túnel foi fechado. Apesar de estar fechado, os moradores locais dizem que dispositivos eletrônicos e carro quebram ao redor do túnel. Também é possível ouvir cães rosnando e talvez até gritos vindo da escuridão. Mansão Rimuro. Segundo contam, a Mansão Rimuro é uma grande e tradicional casa nipônica. Sua localização exata é desconhecida, mas a lenda coloca em uma região rochosa, um pouco além dos limites de Tóquio. A mansão ficou famosa por ser um local de uma série de assassinatos, os mais cruéis da história do Japão. Neste local, muitas pessoas foram encontradas mortas e supostamente assassinadas como parte de um ritual de ocultismo. Quantos locais afirmam que por várias gerações, a família Rimuro havia praticado antigos rituais que há muito tempo foram banidos no Japão. Um desses foi chamado de Ritual do Estrangulamento e envolveu o sacrifício de uma jovem. Supostamente o ritual tinha o objetivo de proteger a família Rimuro de um karma ruim, que acreditavam emergir de um portal localizado no pátio da mansão. Esse ritual era realizado a cada 50 anos, para evitar a maldição do karma. Karma esse que supostamente destruiria a família. Certa vez, durante os preparativos para o ritual, uma garota escolhida se apaixonou por um rapaz, que ela sempre via pela janela. O jovem tentou achar uma maneira de salvá-la desse trágico destino. Segundo a crença ritualística, esse laço da terra manchou seu sangue, o que arruinou o ritual. A lenda do local diz que as almas da família vagam pela mansão, tentando repetir o ritual que falhou, usando quem entra na mansão abandonada como sacrifício. Marcas de mãos e respingos de sangue nas paredes são supostamente vistos. Muitos relatam ter visto espíritos e aparições vestidas de branco. Base naval de Atsushi. Localizada a 2 horas do sul de Tóquio, a base naval de Atsushi tem um passado secreto, que inclui o fato de que era uma base de aviões U-2 da CIA. É dito que o espírito de um jovem que vaga sem rumo de sala em sala assombra a base naval. Acredita-se que ele é o fantasma de um jovem marinheiro que foi morto em um acidente de carro na década de 1960. Localizado do outro lado da base naval, existe um hangar antigo que era usado pelos pilotos kamikaze. Floresta de Aokigahara. O próximo local é um local assim que é o mais pesado dessa lista, que eu considero um dos locais que aconteceram as coisas mais pesadas dessa lista inteira, desse iceberg. Se você tem problema com depressão, alguma coisa assim que te dê gatilho, eu aconselho a não ver, tá bom? Eu aconselho a
sair do vídeo, deixa seu like e simplesmente saia, pois o que eu vou falar sobre essa floresta aqui é bem pesado e envolve aquele negocinho que eu não posso falar, sabe? Então, se você for muito sensível a isso, a esse tipo de assunto, pode sair, tá bom? Deixa o seu like e pode ir embora. Aos que continuaram aqui, o próximo local envolve alguns temas delicados, então siga por sua conta e risco. Desde 1960, Aokigahara se tornou palco para suicídios em massa. Tudo isso é devido a uma maldição que se instalou ali, quando um produtor de novela decidiu encerrar sua obra com 2 amantes cometendo suicídio no local. E também devido a um livro conhecido como Manual Completo do Suicídio, lançado em 1993. A floresta está localizada perto do Monte Fuji e é considerada mal assombrada pelos turistas. O local abriga inúmeras histórias de fantasmas e de almas que não conseguiram se desapegar e ficam presas ali. Atualmente a floresta é o 2º lugar com maior índice de suicídio, perdendo apenas para Golden Gate em São Francisco, nos Estados Unidos. Antes de ir embora, escute o que eu tenho para falar. Se você pensa em acabar com a sua vida, não faça isso. O mundo está repleto de pessoas boas que podem nos ajudar. Sei que tem algumas coisas que nos deixam ruins, porém não podemos desistir. Temos que continuar e no fim vencer. Se você precisa de ajuda, procure um médico ou ligue no 188, Centro de Valorização à Vida. Confie em mim, você nasceu para vencer. Daqui é o Ken, fique bem, fique na paz.